Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então vamos à segunda parte da nossa aula. Na primeira temos falado sobre as razões da nossa fé, que a fé é credível, que Jesus, não só Jesus, mas Deus se manifesta com palavras e atos, prodígios, sinais e milagres. E agora na página 85 nós vamos estudar as questões da cristologia. Jesus Cristo é o sinal por excelência primordial de credibilidade. Diz assim: durante algum tempo as razões para crer foram procuradas em argumentos exteriores a Jesus Cristo, por exemplo, nos milagres e profecias. Mas viu-se cada vez mais claramente que este modo de argumentar não é suficiente. Se alguém nos diz, por exemplo, que uma pessoa pagã ou ateia, num país longínquo, que está a realizar grandes milagres, acreditamos nele? Ou pensamos antes que se trata de alucinações, ignorâncias dos espectadores, truques mágicos, fraude? Estamos provavelmente mais inclinados a aceitar o milagre se a pessoa que atua é cristã, já que Deus mostra, por vezes, a sua onipotência por meio dos homens. Mas então aceitamos a notícia não pelo milagre em si mesmo, mas pela nossa fé em Deus e pela suposta união do protagonista com Deus. Por isso, afirma Lewis, o grande milagre, o milagre central afirmado pelo cristianismo é a encarnação. A credibilidade de cada milagre em particular depende da sua relação com o grande milagre. Todas as discussões dos milagres separados dela é fútil. Deu-se uma certa mudança na argumentação quando alguns autores fixaram a sua atenção no próprio Jesus, para a partir dele chegar a Cristo. Perierzum até ad Christum, por Jesus a Cristo. Esta perspectiva representou um progresso importante e hoje em dia não se pode prescindir dela. No entanto, deve ser integrada noutra mais ampla. É Cristo, e Cristo entendido na plenitude do seu mistério, o verdadeiro sinal da sua credibilidade, de modo que qualquer outra razão que prepare para a fé deve reconduzir a ele. O cristianismo não é principalmente uma soma de doutrinas, instituições e estruturas, ainda que estas também tenham de certo importância. Acima de tudo, o cristianismo é Jesus Cristo e a comunhão com Ele. Seguir Cristo é este o segredo, acompanhá-lo tão de perto que vivamos com Ele, como os primeiros 12, tão perto que com Ele nos identifiquemos. Muito bem. Essa frase, a Jesus, deixa eu me organizar. Por Jesus a Cristo, para chegar a Cristo, a ideia geral de Cristo, Senhor, Kyrios, se passa por Jesus, o Jesus que se encarnou no seio de Maria. Por isso que a pergunta é: que podemos realmente saber de Jesus? Desse Jesus de Nazaré? Deus mais homem, encarnado, nascido. E aqui vamos começar a entender um pouco. Jesus não é um mito,
nenhuma ideia temporal. É um personagem histórico no sentido pleno do termo. Viveu realmente no princípio do primeiro século da era cristã. Com ele toma o nome e arranca a contagem do tempo. Viveu mais ou menos do ano 704 a.C. até 30 depois de Cristo. Com ele toma o nome e arranca a contagem do tempo. Todo falar de Jesus deve, portanto, confrontar-se com a sua história, da qual recebe aval e fundamento. Assim, a pregação de São Pedro é como que a narração do mais importante da história de Jesus. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, nele a história, as suas palavras, os seus gestos e acontecimentos é salvação. A fonte, sem dúvida, mais importante para conhecer a vida e a obra de Jesus são os escritos do Novo Testamento. Sobretudo os três evangelhos, os três evangelhos sinóticos e o evangelho de João. João Paulo II chama-lhes testemunhos históricos. Dão notícia de um grande acontecimento que os historiadores não cristãos também mencionam. Dentro do Novo Testamento, o acesso histórico a Jesus é proporcionado, sobretudo, pelos evangelhos, mas pode-se narrar a história de Jesus. Estas fontes são cientificamente fiáveis e oferecem, além disso, material suficiente para conhecer a vida de Jesus. No século XIII, iniciou-se um debate sobre a credibilidade das fontes cristãs, que vários autores puseram em causa. Esse debate pode-se considerar ultrapassado hoje em dia, ao menos em grande parte. Os especialistas contemporâneos tendem, em geral, a considerar com grande confiança o fundamento histórico das narrativas evangélicas. Ao mesmo tempo, explicam que não são biografias, segundo a mentalidade moderna. Com efeito, não são biografias como as que estamos habituados a ler atualmente, que nos dão a conhecer a cronologia e o desenvolvimento de caráter psicológico do herói. Não obstante, os evangelhos correspondem exatamente àquilo que no mundo greco-romano se entendia por biografia. A característica mais importante deste gênero literário era a atenção exclusiva ao sujeito. O personagem biografado costumava ser o único protagonista dos escritos. Em traços largos, podemos dizer que se passou de uma consideração ingênua dos evangelhos como biografias de Jesus à negação de tal qualificação e, por fim, a um regresso criticamente documentado do seu valor não apenas histórico, mas também biográfico, no significado das biografias helenísticas do tempo. Hoje em dia, pode dar-se por concluída a volta completa que a interpretação bíblica descreveu. Então, eu não posso compreender os evangelhos como uma biografia escrita como nós temos hoje, mas do modo antigo, uma biografia era centrada
numa pessoa, não somente nos fatos, aonde esteve a sua geografia. E agora nós vamos ver por quê. Então, quando a gente fala, é possível conhecer Jesus que viveu conosco, que não é uma lenda, documentalmente? Sim. Agora vai. O objetivo do Novo Testamento não consiste em apresentar uma informação puramente histórica de Jesus. Os evangelistas pretendem, sobretudo, traduzir o testemunho da fé eclesial sobre Jesus Cristo. Por isso, não nos oferecem uma fotografia do seu Senhor, mas sim um retrato, quer dizer, a sua imagem interpretada e meditada. O Concílio Vaticano II reconhece e confirma os resultados mais importantes da investigação sobre Jesus Cristo. A Santa Madre Igreja defendeu sempre em toda parte, com firmeza e máxima constância, que os 4 evangelhos mencionados, cuja historicidade afirma, sem duvidar, narram fielmente o que Jesus, o Filho de Deus, vivendo entre os homens, fez e ensinou realmente para a eterna salvação de todos, até o dia da Ascensão. Então, uma bela pergunta: o que significa que os evangelhos não apresentam uma fotografia, mas um retrato de Jesus? Porque o retrato é a imagem interpretada de uma pessoa. A fotografia, por exemplo, a fotografia representa um momento. Se eu for tirar uma foto e falar, olha, estou numa festa de aniversário, tem que rir, tem que fazer assim. Agora, se mandassem fazer um retrato de mim, o autor procuraria colher o que há de mais profundo no meu rosto, não só quando eu estou triste, alegre, assim ou assado. Por isso ele precisa interpretar, meditar. Ok? Ponto. Testemunho do amor misericordioso. Uma vez aceito a validade histórica dos evangelhos, podemos perguntar-nos: que razões levaram os concidadãos de Jesus a acreditarem nele? Jesus apresenta-se a si mesmo como enviado por Deus para cumprir as promessas feitas por Yahvé a partir de Abraão. O centro da sua mensagem é que o reino de Deus chegou. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Por outras palavras, Jesus afirma que a esperança veterotestamentária, num reino ideal de justiça e paz, se realizou. Mas este reino não é de caráter político, social ou cultural, nem um programa de reforma, nem tampouco uma utopia que nos remete para o futuro. Não é obra e fruto do esforço do homem, mas exclusivamente dom de Deus. Em última instância, a vinda do reino significa a vinda do próprio Deus. As obras de Jesus Cristo foram acompanhadas desde o princípio pela ação do Espírito Santo, no batismo que recebeu de João, na sua pregação, na sua luta contra os demônios,
no seu oferecimento na cruz e na sua ressurreição. O nome de Cristo foi originariamente um título. Jesus é ungido pelo Espírito, o Messias. Mas Jesus Cristo não é o portador do Espírito como os profetas. Possui o Espírito como uma plenitude sem medida. Na sua pregação em Nazaré, Jesus faz a esperança do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Jesus vincula a sua mensagem à sua pessoa. Assim pode dizer: felizes os olhos que veem o que estais a ver, porque vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Enquanto os profetas do Antigo Testamento remetiam expressamente a Yahvé e indicavam todas as vezes que a sua mensagem era a palavra de Deus, Jesus fala sempre na primeira pessoa. Eu vos digo, testemunhe assim, que age com o poder de Deus. Então aqui o ponto essencial é: os evangelhos são uma fonte histórica da pessoa de Jesus. E outra nota importante: Jesus revela uma coisa. Ele é o amor em pessoa. Por isso o amor é a chave que abre o outro. Por isso que todas as pessoas bem-intencionadas acolheram Jesus. E o segundo tópico é o testemunho do Filho. Onde está o segredo da atração que Jesus de Nazaré exerce? Jesus nunca se chamou de Deus, mas ele se auto-intitulava, repetia que ele era o Filho adotivo de Deus. Não, perdão. Nós somos filhos adotivos de Deus. Perdão, estou cansado, gente, me perdoe. Ele dizia: eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Abba. O testemunho verbal de Jesus sobre a sua relação com o Pai está unido à sua conduta filial. Durante toda a sua vida, testemunhou a sua filiação divina com obras de obediência e fidelidade. Procurou seguir a vontade do Pai em cada momento. Afirmou que estava no Pai e o Pai nele. Assim, não era possível que o seu comportamento se separasse minimamente do seu Pai, nem do que o seu Pai queria. João põe especialmente em relevo a importância da obediência filial na vida de Jesus Cristo. O Filho foi obediente até a morte de cruz. A morte de cruz constitui o testemunho definitivo por Jesus da sua filiação eterna, o mais alto possível, enquanto estava nesta vida terrestre. Terceiro ponto de nota de credibilidade de Jesus é a sua ressurreição.
A ressurreição, pedra angular no mistério de Cristo. A cruz não é a última palavra no cristianismo. A ressurreição de Jesus constitui desde o início o fundamento da fé e o conteúdo essencial da pregação cristã. No Novo Testamento, existem fórmulas que proclamam com simplicidade e entusiasmo a morte e a ressurreição do Senhor. O apóstolo Paulo considerava a ressurreição de Jesus como a pedra angular no mistério de Cristo. Aos fiéis de Corinto, que albergavam dúvidas sobre as verdades da ressurreição, escreve com grande energia: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã também a vossa fé. E resulta até que acabamos por ser falsas testemunhas de Deus, porque daríamos testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, quando não o teria ressuscitado. E ressuscitou a Cristo, e os mortos não ressuscitam. Então, o testemunho da ressurreição de Cristo está na Escritura. Os evangelhos relatam a ressurreição de Cristo. Não esperavam a ressurreição, não tinham esperado a morte, pois não compreendiam as Escrituras. Significa que a ressurreição de Jesus era algo totalmente novo. Não podiam os apóstolos criar isso. Jesus ressuscitou para sempre, foi para o céu, está no novo corpo. Não era uma criação psicológica, sociológica. Portanto, o sepulcro vazio é importante, porque nos mostra que os apóstolos falaram de modo extremamente concreto sobre a ressurreição. Não era uma imagem simbólica que ele continua vivendo em outra dimensão, que ele vive no nosso coração. Não, é uma demonstração que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado. A ressurreição faz-nos conhecer mais a Deus e a sua amorosa onipotência. Mas não tem só um significado cristológico, também é para nós. Se confessares com tua boca Jesus é o Senhor e acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A ressurreição de Jesus significa a completa recomposição da amizade entre Deus e nós e torna possível a nossa futura ressurreição. Vamos resumir em 3 palavras essa parte. Por que Jesus Cristo é a nota essencial da nossa fé? Ele existiu, não é criação da comunidade. O evangelho que foi escrito é um retrato interpretado de tudo que Jesus fez e ensinou para a nossa salvação. E o que é próprio desse Jesus é o amor. Ele traz um amor novo, um jeito novo de amar, que nós podemos dizer que é próprio de Deus. Depois, esse testemunho de amor é o testemunho de um filho obediente ao Pai. E a última nota é: Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Algo inaudito, algo incompreensível.
Pois bem, agora nós terminamos mais uma fase desse capítulo e eu vou fazendo isso, vou falando, vou explicando, sempre dizendo, estamos em canal aberto, podem me mandar zap, podem me ligar, podem me mandar mensagem de voz, que eu vou respondendo, tá bom? Então é isso. Quais são as notas de credibilidade? A primeira, o primordial, o mais essencial é o próprio Cristo que nasceu, se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Isso é atestado pelas Escrituras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.